Já ouviu falar em glossofobia? Isso mesmo. Esse medo de falar em público agora tem um nome. Ele é conhecido como glossofobia e pode atrapalhar em muitos aspectos na nossa vida, como a comunicação e a socialização. E para falar sobre isso, nós temos aqui conosco a Valéria Aguiar, que vai tratar desse assunto. Valéria, porque agora já tem um nome, já sabemos como se chama, mas o que fazer, Valéria, para perder esse medo de se comunicar em público? Olá, Nete, olá a todas. Olá. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, já estava com saudade. Nós também. Olha, glossofobia, não tenho medo desse nome. É uma fobia, sim. E é fobia de falar, ser visto, ser observado. E não sei se vocês sabem, é considerada a maior fobia do mundo. Olha que incrível. Uma pesquisa foi feita e revelou que as pessoas têm mais medo de falar em público até do que medo de morrer. Gente. Porque, no fundo, o medo de falar em público, inconscientemente, quase que significa medo de morrer. Porque lá no passado, vamos falar rapidinho de antropologia, os nossos antepassados, os homens das cavernas, por exemplo, quando eles eram rejeitados, passavam vergonha ou eram expulsos das cavernas, eles eram presas fáceis para os grandes mamíferos e morriam. Então, com o tempo, nós herdamos geneticamente esse medo de passar vergonha. Na verdade, o medo não é de falar, porque nós sabemos falar. O medo é de ser visto, de passar vergonha, ser julgado, ser criticado. É um medo de sofrer. Sua pergunta, tem jeito? Tem jeito, tem técnica. Ninguém nasce sabendo falar bem em público. Não é um dom, é uma tecnologia. Interessante, aí já anima muita gente, não é, Luísa? É muito mesmo. Agora fala-nos aqui em miúdos. Valéria, nós queremos saber como fazer isso, não é? De maneira prática. Olha, muita gente pensa que para falar bem em público tem que falar bonito, de formas com estrangeirismos. Budget. Ser um expert. E não. Para falar bem em público, não tem que falar bonito, não tem que falar difícil. Tem que falar de um jeito que as pessoas entendam. Se eu começar a falar muito estrangeirismo e a outra pessoa não entendeu, já não houve comunicação. Houve um ruído, houve uma quebra. Quebrou o diálogo. Para ser comunicação, quem fala tem que falar de um jeito que quem ouve entenda e dê o feedback, dê o retorno, não é? Então, existem algumas técnicas, sim. Primeiro, entender a realidade que o outro vive. Então, falar de um jeito que o outro entenda. Se eu vou falar aqui com alguém que fale francês, eu não posso chegar aqui e falar japonês. Então, eu tenho que ter um mínimo de algo em comum, porque comunicação é tornar comum. Então, primeira coisa, procure saber qual é a realidade da pessoa. Qual é o contexto, a cultura, o nível de compreensão e de interesse da pessoa. Porque você falou uma coisa muito interessante no início do programa. Para ter comunicação, para ter diálogo, o outro tem que dar o retorno. Mas, às vezes, a gente quer exigir que a outra pessoa fale na hora que a gente quer falar. E também não é só o outro ter que responder às nossas perguntas e querer fazer a DR, como dizemos no Brasil, discutir a relação na hora que nós queremos. Tem que entender o momento do outro também. Tem que entender as dificuldades do outro também. Então, às vezes, saber calar é melhor do que insistir em falar. Então, entender a realidade do outro, o interesse do outro, a dificuldade do outro já é um bom começo. Uma outra técnica para você falar bem em público sem medo é olha que interessante, é a técnica mais rápida para mudar um estado emocional. Isso vale não só para medo de falar em público, vale para qualquer ansiedade, medo, insegurança. Mudar a fisiologia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou falando assim, curva, eu estou comprimindo o meu diafragma. A minha respiração, ela é a chamada respiração apical, curtinha. É a respiração de quem está fugindo, quem está com medo, quem está apreensivo. Só em eu mudar a postura e liberar meu diafragma, o meu ar já vem até aqui, ó, a barriga. É a respiração diafragmática. Já faz toda a diferença, porque, gente, grava o que eu vou dizer. O nosso cérebro faz leitura da nossa linguagem corporal e da nossa respiração. Se eu estou respirando, o cérebro pensa, ela está em perigo. E perigo significa hormônios do estresse. Aí vem adrenalina, cortisol. Por isso que a gente treme, fica com falta de ar, fica toda dura na hora de falar. Experimente mudar a fisiologia e respirar tranquilamente. Rapidamente a tranquilidade vem. Então esse é um dos maiores erros cometidos na hora de falar em público. Ficar comprimida, ficar toda tensa. Se a pessoa já está nervosa, o frio já está na barriga, as pernas já estão bambas,
Só que ninguém tá a ver. Não precisa dizer que está a sentir nervosismo, porque ninguém sabe. Só ela tá a viver aquilo ali. Então, pronto, guarda pra si. Tem outra técnica que essa pessoa pode usar? Além de deixar o diafragma liberado, os ombros abertos, procurar equilibrar os pés. Quando a gente fica só muito para um lado, o cérebro pensa, está um pouquinho desequilibrado. Procure equilibrar os pés. Procure colocar o queixo em paralelo à linha do chão, nem muito para baixo, nem muito para cima. Só em fazer isso já fica uma tranquilidade. E é claro, quando se domina o assunto, é claro que nós vamos ficar muito mais confortáveis para falar. Então, eu trabalho com comunicação há quase 40 anos. Ó, denunciando a minha idade. Sempre eu faço um roteiro. Eu vim para cá hoje, eu me preparei, eu fiz um roteiro. E tem pessoas que não são profissionais de comunicação e vão para uma entrevista de trabalho, para uma conversa importante, para uma reunião, sem ao menos fazer um roteiro. E eu considero isso zelo, humildade, respeito, consideração, porque é assim, a pessoa que já coloca na cabeça, eu domino esta área, então ela se põe numa posição de autossuficiente. E aí já estraga já quebra, tudo. Já quebrou. Quebra, não é? Quebra até o diálogo. Quebra. Entre o outro. Humildade, empatia, se colocar no lugar do outro. E a clareza na comunicação. Saber onde quer chegar. É como um GPS. Quando eu for falar com alguém, eu preciso saber exatamente o ponto que eu quero chegar. Senão, para quem não tem um GPS e não conhece o caminho, se perde. Perdido. Por isso que muitas vezes não há clareza na comunicação, não há um roteiro. E com isso vem desinteresse de ouvir. Porque peraí, a pessoa não está a falar nada com nada, não tem objetivo. Posso falar para vocês uma coisa também que é muito complicado na comunicação? Falamos aí nos vícios de linguagem. Tem um outro que também é terrível, que eu acho que vale um programa um dia sobre ele. Uau! Que são as muletas de... Isso quebra o raciocínio, porque o cérebro humano ele é preguiçoso. Ele quer guardar energia para os momentos importantes. Quando tem quebra no raciocínio, como... quebra o raciocínio, cansa, o cérebro tem que fazer um esforço redobrado para prestar atenção. Aí pronto, já perdeu o interesse, já perdeu o raciocínio. Então evitem as muletas. Sabe uma coisa, Valéria, para terminarmos aqui a sua intervenção de hoje, algo muito interessante é que, de facto, se nós não prestarmos atenção nas nossas palavras, nós vamos notar que o diálogo fica perdido. Fica perdido. E outra coisa, o diálogo não é tão simples como as pessoas pensam. É uma tecnologia. É uma tecnologia. Obrigada, Valéria, mais uma vez, por estar aqui connosco no nosso programa.